Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o preço da imortalidade. Capítulo 171, a escama reversa de Kakuzu. Droga, que sorte a minha. À mesa de jantar, arrancou um pedaço de cotovelo de porco com uma mordida selvagem, mastigando furiosamente enquanto praguejava. Irmão mais velho, o que aconteceu? B perguntou, confuso. A arrancou outro pedaço grande de carne, mal mastigando antes de engolir. Então, com uma carranca, rosnou. Aquele daim inútil da terra das águas quentes. Seu comportamento pretensioso e erudito me dá vontade de despedaçá-lo. Tinha ido negociar reparações de guerra em nome de Komogakure. Por mais direto que fosse, ele simplesmente pediu ao daim que nomeasse um número, sem intenção de barganhar. Mas o daim deu um show, agindo de forma perturbada e prolongando a discussão, testando a paciência de A ao limite. Naquele momento, A desejava estar rasgando o cotovelo do daim em vez daquele que estava em seu prato. Do outro lado da mesa, Kakuzu tomou um gole de chá com uma expressão indecifrável. O futuro quarto Raikage ainda era muito ingênuo. Por que o daim havia parado? Era óbvio, ele estava tentando esgotar a paciência de A e arrancar uma compensação maior. Com certeza, quando A finalmente cerrou os dentes e disse uma quantia, Killer B e os outros shinobi de Komogakure ficaram boquiabertos em choque. Essa compensação é absurda. Isso é pelo menos 3 vezes a quantidade normal. Lord A, você não vai realmente concordar com isso, vai? Se ele fizer isso, Komogakure não terá escolha a não ser aceitar. À medida que os murmúrios se espalhavam, o rosto de A ficava ainda mais sombrio. Nada disso importa, disse Kakuzu com indiferença, tomando outro gole de chá. A verdadeira questão é, o que o seu terceiro Raikage pensa? Ao ouvir isso, A soltou um suspiro cansado, colocando seu cotovelo de porco no chão e franzindo a testa. Esse é o problema. Quando meu pai soube disso, não disse nada. Mas, segundo Dodai, esse silêncio significa problemas. É a calmaria antes da tempestade. Se eu voltar assim, meu pai com certeza vai quebrar minhas pernas. A ira do terceiro Raikage não era brincadeira. Afinal, ele era conhecido como o Raikage mais forte. A não ser o quê? Perguntou Killer B enquanto A hesitava. A menos que eu encontre uma maneira de recuperar as perdas. É fácil. Lorde A, aceite algumas missões no mercado negro, você vai recuperar o dinheiro rapidinho. Sugeriu um dos shinobi de Komogakure. A estava pensando a mesma coisa. Mas quando estava prestes a expressar seus pensamentos, seu olhar pousou em Kakuzu sentado à sua frente. Kakuzu-sama, você sabia uma coisa ou duas sobre o homem. O atual líder de Higakure já foi um lendário caçador de recompensas no mercado negro. Kakuzu riu baixinho. Bons olhos, já que está solicitando meus serviços, garanto a satisfação. Diga só o seu alvo. O Okage? O Mizukage? Ou talvez o Tsuchikage? Sem sucesso, sem custo. Embora fosse famoso no mundo shinobi, Kakuzu nunca esqueceu suas raízes. Afinal, sua primeira fortuna foi feita no mercado negro. Espere. Kakuzu-sama, você quer dizer que está cobrando uma taxa? O que você acha que Komogakure tem serviço gratuito? Não. Kakuzu-sama, você entendeu errado. A acenou com as mãos apressadamente. Acho que vou dispensar a ideia de contratá-lo para este trabalho. Colidir. Um baque pesado ecoou quando Kakuzu jogou sua xícara de chá na mesa. Uma aura arrepiante irrompeu dele, paralisando-a e seus homens. Kakuzu-sama, eu disse algo errado? Gaguejou. O olhar de Kakuzu os percorreu como um predador observando sua presa. Não brinque com princípios. Vendo seus rostos perplexos, ele acrescentou com um sorriso gélido. Minha política é simples. Se você me pedir para fazer um trabalho, você paga, quer eu aceite ou não. Se faltar uma moeda, eu te estripo. Não havia exagero em seu tom. Kakuzu estava falando sério. Eu estava só brincando. Ele gaguejou com suor se formando em sua testa. A intenção assassina de Kakuzu não deixava espaço para discussão. Se a dissesse mais uma palavra errada, ele poderia nunca mais voltar para Komogakure. Assim que a tensão atingiu seu pico. Colidir. O teto se estilhaçou de repente, e detritos caíram como chuva. Uma figura vestida de preto desceu rapidamente, com uma kunai brilhando em suas mãos. Essa recompensa é minha. A kunai do assassino avançou em direção à cabeça de Kakuzu. Mas no instante seguinte, ele congelou no ar. A mão de Kakuzu já estava apertando sua garganta. Com um aperto casual, o estalo repugnante ecoou pela sala. O corpo do assassino ficou mole, e Kakuzu o jogou para o lado como se fosse lixo antes de se virar para A e os outros. Vocês são todos idiotas? Alguém tentou me matar, e vocês ainda estão aí sentados, estupefatos. A e os outros finalmente se recuperaram do choque. Estavam tão abalados pela intenção assassina de Kakuzu que seus reflexos haviam enfraquecido. Agora totalmente alerta, A ativou seu modo de chakra de liberação de relâmpagos, seu corpo crepitando com eletricidade enquanto ele disparava como uma flecha. Killer B e os outros não perderam tempo, sacaram suas armas e partiram para a batalha. Seus tolos imprudentes. Quem os enviou? Com um punho crepitante como um raio, A derrubou um assassino com um único soco. Sua voz trovejou enquanto ele questionava os assassinos restantes. A resposta deles foi simples. Tantas recompensas caras estão bem na nossa frente, por que desperdiçar a oportunidade? Irmãos, vamos com tudo. Os assassinos avançaram, colidindo com os ninjas de Kumo em uma batalha caótica. O som de armas se chocando ecoava sem parar. Enquanto isso, Kakuzu permaneceu sentado à mesa completamente imperturbável. Ele calmamente ergueu sua xícara de chá e tomou um gole. Esses assassinos estavam atrás dele e de A. A recompensa de Kakuzu era mais alta, 120 milhões, mas A, como filho mais velho do terceiro Raikage, também valia uma quantia considerável.
Capturá-lo e trocá-lo por resgate com Raikage custaria uma fortuna. Alguns podem achar que esses assassinos eram completamente tolos. Mas para Kakuzu, isso não era nenhuma surpresa. Quando a recompensa é alta o suficiente, sempre haverá quem esteja disposto a arriscar a vida. O dinheiro pode fazer até os mortos se mexerem. Qualquer um que achasse essa situação inesperada simplesmente não entendia a importância da riqueza. Neste mundo, contanto que o preço fosse justo, até mesmo missões contra o chamado Deus Shinobi encontrariam participantes dispostos. Kakuzu soltou uma risada seca e se levantou, ajeitando as roupas. Seu olhar penetrante percorreu o campo de batalha, em busca de algo ou alguém. Infelizmente, seu alvo não estava em lugar nenhum. Tic. Minha recompensa ainda não é alta o suficiente, ou esse cara é muito burro. Ignorar uma fortuna dessas. Não vale nada. A frustração brilhou em seu rosto e no momento seguinte, Kakuzu desferiu um soco. Bum! Metade da pousada desabou em um instante. Capítulo 172. Camaradas. Só um bando de ninjas do mercado negro que nem sequer entendem o seu próprio lugar. A incapacidade de reconhecer seus limites selou seu trágico destino hoje. Apisou no corpo de um assassino caído, dando seu veredito final sobre a emboscada. 2 minutos depois. B. Que diabos está acontecendo com você? Levando meia hora para lidar com um ninja de terceira categoria? Esqueceu tudo que eu te ensinei? Você está fazendo Komogakure ficar feio. As veias da testa de assaltaram, sua fúria evidente enquanto ele praticamente explodia de raiva. Killer B recuou para criar alguma distância entre si e o oponente. Segurando 7 lâminas, ele estava encharcado de suor e respirava com dificuldade. B.A. bastardo, porque você mesmo não tenta. Antes que Killer B pudesse terminar a frase, uma exclamação repentina veio do outro lado. Yoho! Um homem de cabelos grisalhos penteados para trás e olhos roxo claros brandiu uma enorme foice vermelha no ar. A força do golpe foi imensa. Estrondo. Um som nítido de metal batendo ecoou. Droga! Killer B mal conseguiu bloquear o ataque da foice com suas 7 espadas, mas estava claramente em desvantagem, a lâmina estava a apenas alguns centímetros de seu rosto. E ouvi dizer que as pessoas da sua aldeia são todas fortes. Oferecer seu sangue ao Lord Jashin deve deixá-lo muito satisfeito. Eu nem entendo o que você está dizendo. Rangendo os dentes, Killer B empurrou a foice de Idan com grande esforço. Viu isso e estava prestes a intervir, mas uma mão enorme pressionou seu ombro. Uma figura imponente passou por ele, Kakuzu. Kakuzu liberou toda a sua aura, seu chakra se espalhando pelo campo de batalha. Até Idan, que estava no meio do ataque, hesitou brevemente em resposta. Quem diabos é você? Idan perguntou. Seu salvador. Você vem comigo. E por que eu faria isso? Eu nem sei do que diabos você está falando. Aposto que Lord Jashin iria te desprezar. Kakuzu riu baixinho. Ele já havia encontrado sua cota de indivíduos arrogantes abençoados com a imortalidade. Deu passos lentos e deliberados à frente, seus punhos endurecendo gradualmente. B. Recue. Eu cuido disso. Killer B recuou obedientemente, embora Ida não estivesse muito feliz com isso. Que bastardo convencido. Quem te deu a audácia de falar comigo daquele jeito? Vou levar sua cabeça como oferenda ao Lord Jashin. Idan saltou alto no ar, desferindo um arco violento com sua enorme foice vermelha. Kakuzu não se esquivou. Em vez disso, ergueu o braço endurecido para bloquear o ataque de frente. Estrondo. Outro estrondo metálico soou. O braço aprimorado pela liberação de aço de Kakuzu permaneceu ileso. Mas o que aconteceu depois o pegou de surpresa. Tic, você é um pé no saco. Nem uma gota de sangue? Que azar. Se continuar assim, o Lord Jashin vai ficar descontente. Ei, pare de se esquivar e deixe-me te cortar uma vez. Kakuzu se esquivou enquanto observava Idan atentamente. Ele tinha uma vaga noção das habilidades de Idan em sua vida passada, mas seu conhecimento vinha de animes, o que talvez não retratasse toda a extensão da força de Idan. Somente após colidir com ele Kakuzu percebeu o que antes era desconhecido. Você nunca se cansa? Ele perguntou. Batalhas intensas eram física e mentalmente exaustivas. Mesmo alguém tão poderoso quanto a Shirama estaria ofegante após uma luta intensa com Madara. No entanto, ali estavam eles. 20 minutos depois, Idan ainda desferia ataques com força total sem suar a camisa. Você simplesmente não entende. Sou o servo mais fiel do Sr. Jashin. Ele me concedeu uma força incomparável. Se você sabe o que é bom para você, fique aí parado e deixe-me cortá-lo uma vez. Prometo que o Sr. Jashin o receberá pessoalmente. Ouvindo a tagarelice interminável de Idan, Kakuzu sorriu. Tudo bem, vou tomar seu poder para mim. O quê? Você está delirando? Lord Jashin irá. Svi. Num instante, Kakuzu apareceu bem na frente de Idan. Com uma das mãos, agarrou a cabeça de Idan. O som de ossos quebrando ecoou no ar. Kakuzu havia esmagado a coluna cervical de Idan. Então, com um floreio de sua kunai, ele girou uma vez antes de cortar completamente o pescoço de Idan. E Killer B, que estavam assistindo, estavam prestes a torcer por Kakuzu quando... Seu desgraçado. Isso doeu pra caramba. Me solte agora mesmo. Sangue pingava da boca de Idan, mas sua cabeça decepada ainda gritava, seu rosto contorcido de dor e raiva. A reviravolta repentina deixou a Killer B e o resto dos ninjas de Komogakure completamente atordoados. E isso é loucura. Um dos shinobi de Komo murmurou com os olhos arregalados. Uma cabeça decepada não deveria poder falar. Como isso era possível? Certo, chega por hoje. Todos, voltem e descansem. Kakuzu pegou um pergaminho de selamento, colocando o corpo de Idan dentro. No entanto, por mais que tentasse, não conseguiu selar a cabeça. Esqueça. No final, Kakuzu apenas agarrou Idan pelos cabelos e foi embora casualmente, deixando para trás apenas os gritos e xingamentos de Idan. 2 dias depois. Kakuzu-senpai, isto é do 8 caudas.
Killer B respeitosamente entregou um pergaminho. Kakuzu assentiu e aceitou. Ótimo. Lembre-se, quando voltar, pratique as técnicas de artes marciais que te ensinei. Em breve, você será famoso no mundo shinobi, não pelas lutas, mas pelo seu rap. Consegui! Sem hesitar, Killer B deu um rápido soco no ar com uma das mãos enquanto esticava a outra para frente, seu ombro direito saltando em seu movimento característico. Não se esqueça do bilhão de rios que você me deve. Nani. Os olhos de A se arregalaram em descrença. Aquilo era um desastre completo. Kakuzu-sama, isso não é. Mas Kakuzu não estava interessado em ouvir suas desculpas. Agora que havia realizado o que viera buscar na Terra das Águas Quentes, ele simplesmente se virou e foi embora, deixando os irmãos Abe e o resto dos ninjas de Komogakure em meio à confusão. Kakuzu passou um mês viajando tranquilamente até aquele lugar. Mesmo voltando às pressas, ainda levou 3 meses inteiros para retornar. Você poderia calar a boca logo? Pá, você está arrastando minha cabeça como um saco de batatas. Isso é uma vergonha absoluta. Juro que vou denunciar você ao Lord Jashin. Toda vez que Idan abria os olhos, ele começava outro discurso. Ele estava extremamente furioso. Aquela era a coisa mais humilhante que ele já havia vivenciado. Capítulo 173. Pesquisa preliminar sobre Idan. E 14 de setembro. Após deixar a Terra das Águas Quentes, usei minha técnica do medo do rancor da Terra. O que me surpreendeu foi que, independentemente da condição, esse coração continuou batendo persistentemente. Eventualmente, algo que eu não havia previsto aconteceu. Ele se recusou a se integrar à minha técnica. A pulsação constante parecia me dizer que aquela coisa pertencia exclusivamente a Idan. Quando devolvi o recipiente ao seu corpo e simplesmente o pressionei contra seus vasos sanguíneos, a ferida se fechou em menos de 1 minuto, sem sequer precisar da ajuda dos meus fios do medo do rancor da Terra. 15 de setembro. Esse cara não parava de me xingar. Irritado, usei a liberação de fogo nele. Mesmo com a pele queimada a ponto de ficar irreconhecível, após um curto período de exposição ao ar, a carne da cabeça dele começou a se regenerar. 16 de setembro. Ataquei com liberação de fogo, liberação de água, liberação de relâmpago e várias outras técnicas. Contanto que sua pele não fosse completamente cortada, ela se regeneraria rapidamente. Suas células pareciam infinitas, regenerando-se infinitamente. Ei, já terminou de brincar? Você é igual àqueles desgraçados que me capturaram antes, tentando arrancar algo do meu corpo. Mas no final todos falharam, não é? Estou lhe dizendo, se você me der a chance, eu vou te morder até a morte, pedaço por pedaço, e oferecer sua carne e sangue ao meu reverenciado Jashin-sama. Pense bem, como você acha que Jashin-sama vai reagir quando eu contar a ele sobre você? Chega de conversa. Tagarela? Ao ouvir as palavras de Kakuzu, Idan franziu a testa visivelmente descontente. Falar demais ainda é melhor do que ser um avarento ganancioso como você. Você continua falando que tempo é dinheiro, e reclamando que essa viagem toda não produziu nenhum resultado experimental, apenas uma perda de tempo e dinheiro. Você é a verdadeira vergonha aqui. Com isso, Kakuzu sentou-se em uma pedra próxima e colocou a cabeça decepada de Idan ao seu lado. Coçou o queixo pensativo. Por um lado, sabia que não conseguiria superar aquele falastrão, mas por outro, Idan tinha razão. Em vez de carregá-lo por aí e ouvir seus discursos intermináveis, era melhor sentar e ter uma conversa séria. Depois de pensar um pouco, Kakuzu mudou de tática. Então, pelo que você está dizendo, houve pessoas que fizeram experimentos com você antes. Elas tiveram sucesso? Você acha que eles conseguiriam vencer alguém como eu? Eu já disse, sou imortal. É mesmo? Eu não acredito em você. Os lábios de Kakuzu se curvaram levemente. Idan era realmente um falador, mas não era particularmente inteligente. Kakuzu planejava extrair dele alguma informação útil. Não demorou muito para que Kakuzu conseguisse o que queria. Idan nasceu perto do fim da Primeira Grande Guerra Ninja. Seus pais eram shinobi do País das Águas Quentes. O país, semelhante ao País das Cachoeiras, tinha suas próprias forças de daimyo e ninjas. Aos 10 anos de idade, Idan juntou-se ao shinobi do País das Águas Quentes. Durante o caos da Segunda Grande Guerra Ninja, quando as 5 grandes nações estavam em guerra, o País das Águas Quentes também enviou suas forças para invadir outros territórios. Foi durante essas batalhas que Idan experimentou a euforia da matança. No entanto, os bons tempos não duraram. Quando a guerra terminou, o País das Águas Quentes enfrentou severas consequências por suas ações. Outras nações impuseram sanções, e até mesmo o País do Relâmpago começou a demonstrar hostilidade em relação a ele. Dada essa situação, não foi surpresa que o daimyo do País das Águas Quentes tenha exigido uma compensação exorbitante de Ade Komogakure. Posteriormente, a Terra das Águas Quentes percebeu suas próprias limitações. Sem o poder e os recursos de uma grande nação, não era sensato se envolver em guerras em larga escala. O país decidiu reduzir suas forças shinobi e se concentrar no desenvolvimento econômico. Com essa mudança de política, a nação não se envolveria mais em guerras. Mas para Idan, que acabará de descobrir sua sede por batalhas, isso era inaceitável. Seus pais haviam morrido na guerra, e sua crescente sede de sangue estava se tornando cada vez mais difícil de controlar. Por fim, ele desertou da Terra das Águas Quentes, apenas para ser capturado por outro grupo ao sair. Idan não forneceu muitos detalhes sobre esses captores, mencionando apenas que eles usavam roupas estranhas. Após capturá-lo, eles o trancaram em uma instalação onde vários shinobi e civis estavam presos. Todos eles foram submetidos a experimentos por esses cultistas. Sem exceção, os indivíduos testados morreram ou enlouqueceram, exceto Idan. Ele foi o único sobrevivente. Um dia, depois de ser decapitado e perceber que ainda estava vivo, Idan teve uma revelação: Jashin era real. Com seu novo poder, ele ficou furioso, massacrando cada um dos cultistas que o capturaram. Depois de absorver todas essas informações, Kakuzu assentiu. Quantos anos você tem?
A cabeça decepada de Idan franziu a testa enquanto ele pensava nisso. Como diabos eu vou saber? Só sei que sou um seguidor devoto de Jashin há 5 anos. Você também quer se juntar à fé? Kakuzu ficou em silêncio. Esqueça. Não adiantava mais insistir nisso, perguntar a ele era inútil de qualquer maneira. Onde está esse seu tal Jashin-sama? Gostaria de conhecê-lo. Todos os cientistas do mundo ninja sabiam que as células de Hashirama eram um material de pesquisa supremo, inestimáveis por suas propriedades regenerativas. Se as chamadas bênçãos de Jashin fossem reais, Kakuzu imaginou que também valeria a pena investigá-las. No entanto, aos olhos de Kakuzu, a estrutura celular de Idan era igualmente valiosa para a pesquisa. Para um estudo adequado, eles teriam que retornar à Terra dos Dragões. Mas por enquanto, o que ele queria saber era, o chamado Jashin realmente existia? Se não, como o corpo de Idan poderia ser explicado? Você deve estar brincando. Lord Jashin não é alguém que você pode encontrar quando quiser. Kakuzu encarou Idan por 2 segundos. Mesmo que seu cérebro esteja claramente bagunçado, você não parece carente de inteligência. Claro, o Sr. Jashin sempre me elogia por ser inteligente. Nesse momento, Kakuzu se levantou, puxou um pergaminho de selamento de seu manto e invocou a metade inferior de Idan. Então, com um movimento casual, jogou a cabeça decepada de Idan para frente. Baque. Ai, droga, você não pode ser um pouquinho mais gentil? A cabeça de Idan rolou pelo chão como uma bola de futebol até atingir seu pescoço decepado. 1 minuto depois, ele se levantou com uma expressão de dor, ajustando a cabeça enquanto as células no local do ferimento finalmente se reconectavam. Seu desgraçado, eu vou te matar. Idan estava prestes a atacar quando instintivamente levou a mão à cintura, só para perceber que sua foice e lança haviam sumido. Seu desgraçado, devolva minhas armas. Ele estendeu a mão em direção a Kakuzu sem hesitar, mas Kakuzu o ignorou e simplesmente disse, vou simplificar. Vamos fazer uma troca. Você me diz um desejo e eu o realizarei. Em troca, você me deixa conhecer seu Sr. Jashin. Se eu não puder conhecê-lo pessoalmente, você terá que vir comigo obedientemente. Idiota, porque eu. Idan começou, mas Kakuzu deu um passo à frente, seu corpo imponente se aproximando ameaçadoramente. Ele não se importava em arrancar a cabeça de Idan novamente e preservá-la em formaldeído. Afogá-lo repetidamente, vê-lo morrer e reviver repetidamente, ele tinha 100 maneiras de fazer Idan sofrer. Idan engoliu em seco, nervoso. Tudo bem, ele cederia por enquanto. Era melhor viver e lutar outro dia. Mas, no fundo, ele havia decidido, no momento em que colocasse as mãos no sangue de Kakuzu, apunhalaria o próprio coração e deixaria Kakuzu experimentar a agonia de 1000 lâminas perfurando sua alma. Então, você já decidiu qual é sua condição? Deixa eu pensar. Idan coçou o queixo, pensativo. Lord Jashin ama o sangue dos fortes. Os mais fortes do mundo Shinobi não são os chamados 5 Kages? Só me traga um deles. Certo, já que você está fazendo um pedido. Kakuzu começou, mas depois parou. Velhos hábitos voltaram à tona. Ele deu alguns passos à frente, olhando para a floresta à frente, e formou 2 selos de mão rápidos. Liberação de fogo, trabalho duro e inteligente. Uma onda de chamas avançou, engolfando a floresta como a boca de uma fera enorme, reduzindo tudo em seu caminho a cinzas. Ei, que diabos você está fazendo? Eu pedi para você me ajudar a matar o Okage, não a queimar árvores. Kakuzu o ignorou. Às vezes, até mesmo dizer uma frase a mais para Idan parecia perda de tempo. A floresta logo foi reduzida a restos carbonizados e fumaça preta rodopiante. Kakuzu pesou no chão e falou friamente. Zetsu Negro, saia daqui. O Zetsu Negro estava intrinsecamente ligado à terra e à vegetação. Além disso, aquele bastardo sorrateiro estava sempre de olho nele, não havia como ele não ter notado a comoção. 10 minutos depois, um Zetsu Negro coberto de fuligem emergiu relutantemente do chão. Senhor Kakuzu, o que posso fazer por você? Antes de chegarmos lá, por que você demorou tanto? Você sabe que eu odeio esperar. Sem aviso, Kakuzu deu 2 tapas no rosto de Zetsu Negro, fazendo-o girar. Contra uma ferramenta como Zetsu Negro, Kakuzu não via necessidade de polidez. Certo. Lord Kakuzu, eu estava errado. Vamos ao que interessa. A frustração de Zetsu Negro fervilhava sob a superfície, mas ele engoliu o orgulho por enquanto. Afinal, Kakuzu era útil. O abuso que sofrerá nas mãos de Kakuzu nos últimos anos poderia ter sido pior do que qualquer coisa em toda a sua existência milenar, mas ele suportou. Ele também havia se decidido. Assim que a mãe ressuscitasse, Kakuzu pagaria. Kakuzu flexionou os dedos, afrouxando as articulações. Você não está só me observando no mundo Shinobi. Diga-me, onde fica o Kage mais próximo que seria fácil de capturar? Zetsu Negro hesitou por um instante, depois lançou um olhar fugaz para Idan. Embora rapidamente disfarçasse a expressão, Kakuzu ainda captou a sutil mudança em seu olhar. Ei, então é assim? Kakuzu riu baixinho. Achei que seria algo complicado. Acontece que você simplesmente notou algo interessante em Sunagakure. Capítulo 174. O antigo reino de Horan. Uma brisa suave soprava, carregando ondas de areia amarela pelo ar. Dentro de uma estrutura antiga e abandonada em algum lugar da Terra do Vento, Idan estava agachado, abrindo um pequeno buraco no chão com sua lança negra. Kakuzu estava por perto, de braços cruzados, oferecendo orientação técnica. Zetsu Branco sentava-se preguiçosamente no topo de uma rocha, com uma perna cruzada sobre a outra, observando os dois trabalharem com uma expressão relaxada. Ugh, por que diabos essa coisa é tão difícil de superar? Isso é exaustivo. Idan resmungou frustrado enquanto lutava com a tarefa. Eu já sabia que seu cérebro não funcionava bem, mas suas mãos e pés também são inúteis?
Kakuzu zombou. Idan imediatamente levantou a cabeça, olhando feio para Kakuzu. Ei, que diabos você acabou de dizer? Estou fazendo isso por você, seu desgraçado. E esse cara de pele branca ali está sentado como um nobre, nos observando trabalhar. O que há com vocês dois? Acham mesmo que eu sou o seu maldito garoto de recados? Deixa eu te contar, eu sou o discípulo mais importante do Lord Jashin. Ignorando as divagações de Idan, Kakuzu olhou de soslaio para Zetsu branco. O Zetsu branco, criado a partir das células de Hashirama, ou melhor, um ser nascido da árvore divina, tinha pensamentos e consciência próprios. O que estava diante deles era particularmente presunçoso, agindo como se fosse superior, enquanto Idan e Kakuzu eram os que faziam o trabalho pesado. Mas Kakuzu não comentou mais nada. A função principal do Zetsu branco era facilitar a comunicação entre ele e o Zetsu negro, então não valia a pena discutir com ele. Seus desgraçados, comendo comida humana, mas sem fazer trabalho humano. Juro que vou denunciar todos vocês ao Lord Jashin. Antes que Idan pudesse terminar seu discurso, ouviu-se um baque repentino. Sua lança negra finalmente atravessou o buraco. Um som estranho e profundo ecoou lá de baixo. Confuso, Idan se abaixou e olhou para dentro do buraco para ver o que havia dentro. E então, que diabos? Uma onda de luz roxa deslumbrante rompeu, engolfando todo o antigo edifício. Kakuzu, corra! O pânico tomou conta do rosto de Idan enquanto ele instintivamente tentava recuar, mas foi puxado de volta por Kakuzu, que o agarrou pelo colarinho. O olhar de Kakuzu permaneceu fixo na misteriosa energia roxa. Não era um ataque, mas sim uma força estranha e desconhecida, algo que lhe despertou uma vaga sensação de reconhecimento, embora não conseguisse identificá-la. O que é isso? Por que parece tão familiar? Mas não consigo me lembrar do porquê. Enquanto Kakuzu estava perdido em pensamentos, a energia roxa se expandiu, engolindo-os completamente. No momento seguinte, a energia desapareceu. Junto com ele, Kakuzu e Zetsu branco, e toda a ruína antiga, desapareceram sem deixar vestígios. Quando a visão clareou, os olhos de Idan se arregalaram em choque. Que diabos? Não que Idan fosse ignorante, na verdade, a cena diante deles era simplesmente algo que ele já havia visto. Arranha-céus imponentes se estendiam em direção ao céu, com suas janelas de vidro refletindo a luz do sol. As ruas fervilhavam de pessoas, risos e conversas preenchiam o ar. Era uma civilização avançada, diferente de tudo o que já se viu no mundo Shinobi. Até mesmo Kakuzu, normalmente calmo e composto, ficou momentaneamente surpreso. A visão diante dele não correspondia a nada que ele conhecesse do mundo Shinobi. Mesmo que a comparasse com o futuro, considerando um cenário em que o mundo avançasse após a Quarta Grande Guerra Ninja, esse nível de prosperidade ainda levaria pelo menos mais 50 anos para ser alcançado. Onde diabos estamos? Ei, Kakuzu, estou falando com você? Cale-se. Ignorando os gemidos de Idan, Kakuzu avançou. Algo à distância o atraiu. Abaixo de um dos edifícios imponentes, uma multidão enorme se reuniu comemorando com entusiasmo. As pessoas agitavam os braços e cantavam enquanto davam boas-vindas à rainha. Em um palco elevado, uma mulher imponente, com cabelos ruivos flamejantes, permanecia orgulhosa. Uma coroa dourada erguia-se sobre sua cabeça, símbolo de autoridade suprema. Ela sorria e acenava para seus súditos com uma expressão calorosa, mas ainda impregnada de um traço de amargura. Embora seu povo comemorasse, o coração da rainha estava pesado. Ela não sabia o que o futuro reservava. Não sabia como encarar seus cidadãos. E, no entanto, tudo o que conseguiu fazer foi forçar um sorriso e continuar acenando. Enquanto ela lutava com esses pensamentos, uma mão apareceu de repente atrás dela, empurrando-a para frente com força. Pega de surpresa, ela tropeçou na grade de proteção e caiu da plataforma de 100 metros de altura. Os olhos da rainha se arregalaram de terror, mas então seu medo desapareceu. Ela fechou os olhos e uma única lágrima escorreu pela sua bochecha. Esse é o fim? Minha vida acabará aqui? Meu reino cairá junto comigo? Inúmeras perguntas giravam em sua mente, perguntas que nunca seriam respondidas. Mas então, ela sentiu algo. Em vez de cair livremente, seu corpo parou de repente, como se estivesse preso no ar. Lentamente, ela abriu os olhos. O que ela viu foi uma figura alta e imponente, um rosto endurecido, cabelo penteado para trás e uma presença inabalável. Com alguns saltos rápidos, Kakuzu pousou em segurança em uma saliência de pedra, ainda segurando a rainha em seus braços. Ele a colocou no chão delicadamente. A rainha sabia que ele a havia salvado, mas permaneceu cautelosa. Como governante daquele reino, ela nunca tinha visto aquele homem antes. Suas roupas eram completamente estranhas, nada parecidas com o estilo do seu povo. Quem é você? Ela levantou a mão trêmula para cobrir a boca com a voz incerta. Kakuzu estendeu a mão e colocou a mão na bochecha dela. Naquele instante, o rosto da rainha ficou vermelho. Em todos os seus anos, ela nunca havia estado tão perto de um homem, muito menos vivenciado um comportamento tão ousado. No entanto, este homem à sua frente não hesitou, simplesmente estendeu a mão e a agarrou. No momento em que a rainha percebeu o que estava acontecendo e tentou recuar, os lábios de Kakuzu se curvaram em um leve sorriso irônico. Sem aviso, ele beliscou sua bochecha macia e delicada. A rainha soltou um grito agudo. Mas neste túnel, não importava o quão alto ela gritasse, ninguém viria ajudá-la. Vendo que não tinha chance de se libertar das garras de Kakuzu, a rainha decidiu não lutar mais. Em vez disso, fixou o olhar nele, a mente a mil enquanto tentava bolar um plano. Então, Kakuzu finalmente falou. Você, parece muito com alguém que eu conheci. Sério? Perguntou a rainha, meio que duvidando das palavras dele. Kakuzu a soltou e assentiu com firmeza. Aos seus olhos, a imagem da rainha se sobrepôs à de uma velha conhecida. Onde fica esse lugar? Kakuzu saiu dos seus pensamentos e a questionou novamente. Esta é a terra de Horan. A antiga terra de Horan?
Kakuzu ponderou, imerso em pensamentos. Ele tentava descobrir que tipo de força existia naquela suposta antiga Horan que poderia tê-lo atraído para aquele espaço. Depois de um momento, ele se virou novamente para a rainha. Meu nome é Kakuzu. Não quero te fazer mal algum, pelo menos, não vou te matar. Qual é o seu nome? Ao ouvir sua maneira de se apresentar, a rainha pareceu um tanto irritada. Ela bateu o pé de leve, como se relutasse em responder. Ela não tinha intenção de lhe dizer seu nome, mas naquele lugar desolado, ela percebeu que era melhor não ser tão teimosa. Eu sou Sra. Capítulo 175. Outro tipo de poder. Você tem uma filha? Ao ouvir a pergunta de Kakuzu, os olhos de Sra se arregalaram em descrença. Ela bateu o pé, virou a cabeça e se recusou a encará-lo. Não muito tempo depois, outra voz enlouquecida soou. Ió com acento circunflexo ro. Idan chegou, lançando olhares para Kakuzu e depois para Sra. Finalmente, seu olhar pousou nela. Há alguém vivo por aqui? Preciso matar alguns como oferenda ao meu Jashin-sama. Uma veia saltou na testa de Sra, um sinal de sua fúria crescente. Pervertidos. Essa foi sua avaliação final de Kakuzu e Idan antes de sair correndo. Depois de escapar do sistema de drenagem subterrâneo e retornar ao seu palácio, Sra sentiu uma vontade incontrolável de chorar. Ela mal havia sobrevivido a uma situação de vida ou morte, apenas para esbarrar em dois lunáticos. Sério, quem mais entenderia esse tipo de experiência? Antes mesmo que ela tivesse tempo de processar tudo adequadamente, o ministro de repente relatou do lado de fora. Majestade, Lord Anrokuzan solicita uma audiência. Ao ouvir esse nome, o coração de Sra apertou. Ela mordeu o lábio, mas rapidamente se recompôs. Deixe-o entrar. Embora tentasse manter uma fachada calma, quando Anrokuzan entrou, sua figura alta e imponente, com sua expressão solene, a fez instintivamente cerrar os punhos. Para ser sincera, ela estava apavorada. Anrokuzan olhou para ela antes de soltar um bufo frio. Majestade, onde o senhor estava hoje? Não vamos falar sobre isso agora. Quando eu caí da plataforma mais cedo, alguém me empurrou de propósito. Você viu quem tentou me machucar? Sra tentou desviar a conversa, mas o astuto Anrokuzan não ia deixá-la escapar tão facilmente. Majestade, responda a minha pergunta diretamente. Onde exatamente o senhor estava hoje? Eu. Ao ver Sra se esforçar para responder, os lábios de Anrokuzan se curvaram em um sorriso sinistro. Ele deu um passo à frente, diminuindo gradualmente a distância entre eles, enquanto seus olhos cintilavam com um brilho indecifrável. Sra cerrou os punhos, uma gota de suor escorrendo pela nuca. Desde que tomou conhecimento das ambições de Anrokuzan, sentiu seu trono se tornar cada vez mais precário. Mais importante neste mundo, ela havia descoberto um poder oculto, um poder que Anrokuzan cobiçava acima de tudo. Anrokuzan, o que você está tentando fazer? Eu sou a rainha de Horan. Por que você continua agindo por conta própria, ignorando minhas ordens? Apesar do medo, Sra reuniu coragem para se manifestar, mas sabia que àquela altura, sua autoridade provavelmente não significava nada para Anrokuzan. Majestade, o senhor entendeu errado. Eu só quero examiná-lo para ver se há algo incomum em sua condição. Será rápido. Enquanto falava, Anrokuzan estendeu a mão em direção a Sra, que soltou um grito aterrorizado. Naquele momento, um par de punhos de ferro desceu do alto, atingindo a cabeça de Anrokuzan com força devastadora. Seu corpo se estilhaçou em inúmeros fragmentos de madeira, espalhando-se pelo chão. Os restos mortais não pareciam nada mais que uma pilha de bonecos quebrados. Kakuzu, você estava me seguindo esse tempo todo? Sra, ainda sentada, olhou para os olhos impassíveis de Kakuzu, sentindo-se um tanto sobrecarregada. Era a segunda vez naquele dia que ele a salvava. Kakuzu simplesmente sorriu e disse, você finalmente viu seu inimigo claramente? Sra mordeu o lábio e assentiu. Anrokuzan veio aqui em busca do poder do rio Myaku. O rio Myaku flui sob as profundezas da nossa cidade. Se ele conseguir dominá-lo, poderá lhe conceder uma força inimaginável. Agora que Sra entendia os motivos de Anrokuzan, Kakuzu não viu necessidade de insistir mais. Nesse momento, Idan pulou do telhado, estalando a língua de irritação enquanto jogava alguns pedaços de madeira no chão. Ei, ei, ei! O seu reino inteiro é só você? Andei pelas ruas e não encontrei uma única pessoa viva. Tudo é só um bando de bonecos de madeira. Kakuzu permaneceu em silêncio. Esses chamados pedaços de madeira eram, obviamente, resquícios de técnicas de marionetes. Mas Sra, ao vê-los, levantou-se abruptamente do assento, com os olhos arregalados de choque. Entre os fragmentos de marionetes espalhados, ela reconheceu um que havia sido feito especialmente à sua semelhança. Estava claro agora, a verdadeira intenção de Anrokuzan era transformar Sra em uma marionete, tomando o controle de todo o antigo reino de Horan. Sra afundou-se no assento com uma expressão incerta. Se fosse esse o caso, o desastre não recairia apenas sobre ela. Todo o reino Horan estaria condenado. A voz de Kakuzu quebrou o silêncio. Tudo bem, agora nos conte tudo o que você sabe. Sra hesitou olhando para ele. Ele era um estranho, e em circunstâncias normais ela não teria confiado nele tão facilmente. Mas naquele momento não tinha outra escolha. Após um breve momento de contemplação, ela finalmente assentiu, seu olhar firme com determinação. Depois que ela terminou de explicar tudo, ela olhou para Kakuzu com um toque de súplica nos olhos. Kakuzu, sei que isso pode ser pedir muito, mas posso pedir sua ajuda? Antes que Kakuzu pudesse responder, Idan acenou sua foice animadamente. Ha. Agora que você mencionou, estou curioso para saber qual é o gosto do sangue de Anrokuzan. Você acha que Jashin-sama apreciaria tal oferenda? Enquanto falava, Idan lambeu os lábios secos com um sorriso perturbador. Kakuzu, no entanto, apenas balançou a cabeça. Não. Por quê? Sra levantou-se incrédula, mas sua expressão logo se apagou. Ela percebeu que Kakuzu e Idan eram estranhos. Por que teriam a obrigação de ajudá-la? Eu entendo.
Ela sentou-se novamente, decepcionada. Kakuzu, no entanto, olhou para ela atentamente e continuou. Você não nos contou tudo. Até que nos conte, não vamos ajudar. Ei, Kakuzu, eu não mato ninguém há meses. Você não pode simplesmente... Cale-se. Sai hesitou, a incerteza brilhando em seus olhos. Ela já havia revelado tudo o que sabia, não é mesmo? O reino Horan foi construído sobre uma única fonte de poder, os Ryumyaku. Eles eram a base da nação e a fonte de toda a força. Certa vez, ela ouviu Anrokusa murmurando para si mesmo, gabando-se de que o poder dos Ryumyaku era ilimitado. Ele planejava usá-lo para dominar o mundo, mas Ra não conseguia entender. Ela já havia contado a ele sobre o Ryumyaku. Por que Kakuzu ainda achava que ela estava escondendo algo? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 176, O Poder do Espaço-Tempo. Vários dias depois, dentro de um vasto palácio subterrâneo, o ar se encheu com os sons dos cidadãos trabalhando. O eco de marionetes sem vida estalando chicotes nas costas dos homens reverberou pelo espaço. Todos os trabalhadores do reino de Horan foram forçados à servidão, extraindo o poder dos Ryumyaku sob a ameaça de violência. Ao ver aquela cena horripilante, Sa congelou, com o corpo todo rígido de choque. Não conseguia acreditar que uma realidade tão apavorante existisse sob a superfície glamourosa do reino. Kakuzu e Idan, no entanto, permaneceram tão calmos como sempre, de pé em uma plataforma alta fumando calmamente. Estavam apenas esperando que Anrokusa, não Mukade, aparecesse para que pudessem matá-lo. Ei, o que houve com você ultimamente? Idan finalmente perguntou, franzindo a testa para Kakuzu. Você está pensando nisso há dias. Encontrou algo suspeito? Se encontrou, deveria ter me contado antes. Eu os teria matado para você. Kakuzu lançou um olhar desinteressado para Idan. Calha a boca. Não adianta explicar para alguém com seu nível de inteligência. O quê? Seu desgraçado, eu vou te matar. Idan gritou, erguendo sua foice. Antes que ele pudesse continuar a falar, um estrondo alto ecoou à distância. Mukade havia chegado. Os olhos de Mukade ardiam de ódio enquanto ele fitava Kakuzu e Idan. Ele sabia que eles tinham vindo para atrapalhar seus planos, e agora que as coisas tinham chegado a esse ponto, não havia necessidade de fingimentos. A maior parte do poder dos Ryumyaku já era dele. Vocês tolos, querem morrer? Eu realizarei o desejo de vocês. Rugiu Mukade. Suas mãos formaram selos rapidamente, ativando sua técnica de marionete mais formidável. Um colosso de metal imponente de 10 metros de altura surgiu atrás dele. Kakuzu permaneceu imóvel, mas Idan imediatamente sacou sua enorme foice com um sorriso maníaco. Yo-oh! Ele gritou de excitação enquanto investia contra Mukade. Kakuzu, você está bem aqui? Sra gritou ansiosamente lá de baixo. Kakuzu acenou para ela, tranquilizando-a. Vá, leve o restante do seu pessoal e liberte os cativos. Não se preocupe com as coisas aqui. Seu tom calmo, porém firme, foi como uma âncora na tempestade de medo de Sra. Ela sentiu e liderou seu grupo para resgatar os homens escravizados que estavam sendo chicoteados pelas marionetes. Enquanto isso, Kakuzu voltou sua atenção para o campo de batalha. A técnica de marionetes de Mukade podia ser considerada de alto nível para os padrões Shinobi, mas estava longe de ser a melhor. No entanto, o fato de Mukade conseguir se defender contra Idan sugeria que ele havia absorvido uma quantidade significativa de poder do Ryumyaku. O Ryumyaku era semelhante à água do herói, uma fonte limitada de energia sem efeitos colaterais aparentes. Isso o tornava ainda mais desejável para Mukade. Fiel à sua natureza, Kakuzu não tinha intenção de se unir. Ele voltou seu olhar para outras partes do espaço subterrâneo. Será que Ryumyaku é o único poder neste lugar? O pensamento o incomodava. Na linha do tempo original, Mukade havia entrado primeiro, seguido por Minato Namikaze e sua equipe. Eventualmente Naruto, Yamato e os outros chegaram, todos convergindo para esta estranha linha do tempo. Ao partirem, Naruto encontrou o descendente de Sara na linha do tempo atual. Essa teia emaranhada de linhas do tempo e pessoas era desconcertante. Que força poderia unificar essas distorções em uma única linha do tempo? Poder espaço-temporal. Talvez aqueles que viviam nesta linha do tempo não pudessem sentir as distorções, mas cada forasteiro que entrava causava mudanças no tempo e no espaço. Essa percepção desencadeou uma epifania repentina em Kakuzu. Idan, volte, gritou Kakuzu. Antes que Idan pudesse responder, uma figura surgiu atrás de Kakuzu. As mãos do homem estavam entrelaçadas em um selo, e um sorriso cruel se estendia por seu rosto. Era um sorriso de vingança, excitação e satisfação maliciosa. Liberação magnética, chuvisco de areia de ferro. Incontáveis partículas afiadas de areia de ferro se materializaram atrás de Kakuzu e dispararam em sua direção a uma velocidade estonteante. Kakuzu olhou para trás com um sorriso calmo, enquanto a areia de ferro colidia contra seu corpo de aço endurecido, produzindo uma cacofonia de sons metálicos. Vendo seu ataque falhar, Saburo recuou rapidamente, colocando vários metros entre ele e Kakuzu. Kakuzu virou-se lentamente com os olhos brilhando de interesse. Então, você também entrou nesta linha do tempo, interrompendo o curso dos eventos. Como Kakuzu suspeitava, Saburo chegou antes deles e alterou o fluxo da linha do tempo. O que você está fazendo aqui? Kakuzu perguntou. A expressão de Saburo se obscureceu. O que mais? Para ganhar força. Durante a Segunda Guerra Ninja, Kakuzu havia devastado Sunagakure. Agora, com Kakuzu mirando o reino de Han, Saburo sentia uma sensação ainda maior de destruição iminente. Desesperado por poder, ele havia adentrado aquele reino secreto, apesar dos riscos. Chega de papo, Kakuzu. Agora que nos encontramos aqui, não vou deixar você sair vivo, declarou Saburo. Kakuzu riu baixinho. Palavras corajosas, vindas de um Escage. Mas um oponente derrotado não tem o direito de me desafiar. Com um movimento de pulso, Kakuzu estendeu a mão amarrada em um fio para trás, arrancando Idan da batalha com Mukade. Kakuzu,
Que diabos? Idan rosnou furioso por ter sido interrompido. Kakuzu apontou para Saburo. Ali, um oponente do nível Kage. Você queria um, não é? Use o sangue dele para apaziguar seu deus. Os olhos de Idan brilharam de alegria. Ei, você é mesmo um Kage? O que você é, o Kage? O Mizukage? Ou talvez o Raikage? Capítulo 177. Quando as crenças colidem. Idan apareceu de repente, aparentemente do nada. Saburo sentiu uma onda de cautela crescer em seu peito, mas respondeu ao estranho mesmo assim. Eu sou o terceiro Kazekage, Saburo. Kazekage? Idan coçou a nuca, parecendo genuinamente confuso. Existe algo como um Kazekage? Kakuzu, parado ao lado, lutou para não rir da expressão desnorteada de Idan. Afinal, ele era um profissional treinado. Enquanto isso, o rosto de Saburo se contraiu enquanto sua fúria ameaçava explodir. Kakuzu queria oferecer uma palavra de conforto ao Kazekage. Não ligue para ele. Idan não é dos mais inteligentes, e para ser justo, Tsunagakure fica bem longe da terra das águas quentes. Não é surpresa que ele não tenha noção. No entanto, Saburo já havia atingido seu limite. Seus olhos ardiam com intenção assassina, e sem dizer mais nada, ele liberou sua técnica de liberação magnética. Vendo a batalha iminente, Kakuzu sabia que era melhor não intervir. Ele se moveu num instante, deixando o campo de batalha para Idan e Saburo. Seu olhar se voltou para Mukade, do outro lado do campo. Mukade, escondido dentro de seu mecanismo de marionete, tinha uma expressão sombria e ameaçadora. Vocês idiotas continuam interferindo nos meus planos. Hoje vou mostrar a vocês o poder do Rimyaku. Ele rugiu. Como um shinobi exilado, Mukade havia tropeçado nos segredos da manipulação do espaço-tempo ali e no imenso poder do subterrâneo Rimyaku. Antes que pudesse reivindicá-lo, esses incômodos apareceram. Kakuzu apenas lhe deu um sorriso condescendente. Desejar poder não é inerentemente errado, mas lembre-se, se não for sua própria força, você nunca se sentirá verdadeiramente seguro ao usá-la. Para Kakuzu, essa batalha nem justificava a remoção de sua capa. Ele pisou no chão casualmente, destruindo a terra sob seus pés e revelando um Zetsu branco escondido. Seu idiota! Isso dói! Me solta! Gritou o Zetsu. Kakuzu riu sombriamente. Nunca tinha visto um Zetsu branco tão descarado. Você já foi um incômodo por tempo demais. Agora é hora de se mostrar útil. Com um soco poderoso, Kakuzu derrubou Zetsu branco. Rapidamente gravou estranhos símbolos de invocação no chão e colocou o corpo de Zetsu sobre eles, formando selos de mão com precisão praticada: tigre, cobra, cão, dragão. Ele finalizou com as duas mãos pressionadas uma contra a outra. O corpo de Zetsu começou a convulsionar enquanto camadas de terra o envolviam, mudando e se reformando em ondas. Quando a terra cobriu completamente sua cabeça, uma nova figura emergiu. Essa figura abriu os olhos, revelando o olhar inconfundível do Edo Tensei. Kakuzu assentiu satisfeito. Ele havia conquistado com sucesso o controle do tempo e do espaço deste campo de batalha. Você, Kakuzu, e ali. Saburo? O homem reanimado não apenas reconheceu Kakuzu, mas também o terceiro Kazekage. Além disso, ele possuía força de nível Kage. Sua identidade era inconfundível. O segundo Kazekage, Shamon. Agora não é hora de relembrar. Seu inimigo está à frente. Elimine-o para mim. Seu desgraçado. Shamon rosnou. Que bobagem você está falando? Embora tomado pela raiva, a tentativa de resistência de Shamon foi inútil. Kakuzu ativou seu controle, e o corpo de Shamon se moveu contra sua vontade. Maldito seja, Kakuzu! Incontrolavelmente Shamon avançou em direção a Mukade. Suas mãos teciam sinais enquanto corria, invocando um pergaminho enorme. De lá, ele liberou centenas de marionetes. Apresentação dos 100 bonecos. Como mestre de marionetes original, Shamon se preparou para fazer Mukade se arrepender de cada decisão que ele já havia tomado. Enquanto isso, Kakuzu recostou-se e acendeu um cigarro. Ver os outros lutarem por ele não havia nada igual. Uma hora depois. Hehehe, isso é incrível, murmurou Idan, deitado dentro do círculo ritual dos selos amaldiçoados. Uma lança negra estava cravada em seu abdômen, e seu rosto irradiava felicidade. Ele puxou a lança e mirou em seu coração, pronto para cravá-la no alvo. O pé de Kakuzu atacou, derrubando a lança. Que diabos, Kakuzu? Idan rosnou. Aquele cara tem algo que eu preciso. Se ele morrer completamente, não poderei colher. Saburo jazia no chão, mal respirando após o ataque de Idan. Se ele expirasse completamente, o medo do rancor da terra de Kakuzu seria inútil. Seu desgraçado. Se eu não o matar eu mesmo, Lord Jashin não reconhecerá minha devoção. Kakuzu fez uma pausa e olhou para Idan. Não se tratava apenas de matar alguém, tratava-se da fé de Idan. E se sua fé fosse ameaçada, as coisas só piorariam. Após um momento de contemplação, Kakuzu lentamente se virou para Idan. Para quebrar a crença de alguém, só havia uma opção: apresentar uma mais forte. Idan, Kakuzu começou, seu olhar inabalável. Ele admitiu que suas palavras anteriores poderiam ter sido um pouco problemáticas. Ele não deveria ter usado seu próprio crescimento de poder para provocar a fé de Idan na religião Jashin. Então, Kakuzu teve que mudar sua abordagem. Ele apontou para o homem caído no chão e Saburo. Esse cara tem uma recompensa no mercado negro de 135 milhões de ryu. Se eu conseguir capturá-lo vivo, o valor sobe para pelo menos 160 milhões. Kakuzu estendeu a mão para Idan. Entregue-o. Seu bastardo. Idan cerrou os dentes em fúria enquanto encarava Kakuzu. Mas Kakuzu não se mexia. Agora era uma disputa para ver qual fé era mais resoluta. Depois de alguns momentos, Idan finalmente cravou sua foice no chão. Tudo bem. Só dessa vez. Da próxima vez, não vou desistir. Kakuzu deu um sorriso calmo. Jashin, religião, fé que piada. Com o poder do dinheiro, ele ousou desafiar até a Shirama Senju. Então o que era um deus menor para ele? Satisfeito, Kakuzu se aproximou e pegou o recipiente contendo Saburo.
Selou o cadáver do homem e se virou para cuidar de outra coisa. Ele fez uma série de sinais de mão invertidos, e o corpo do segundo Kazekage lentamente se desintegrou em pó, espalhando-se pelo céu. Sua alma logo retornaria à terra pura. Naquele momento final, antes de falecer, o segundo Kazekage, Shamon, recuperou a clareza absoluta. Ele percebeu que Kakuzu não apenas o havia usado, mas também o controlado. No entanto, não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. No final, sua mentalidade havia sofrido uma mudança drástica. Kakuzu, o que você planeja fazer com Tsunagakure? Mesmo em seus últimos momentos, a maior preocupação deste antigo Kazekage ainda era sua aldeia. Isso demonstrava o quanto ele havia se dedicado ao seu papel. A resposta de Kakuzu foi simples. Embora não passe de areia sem fim e não valha muita coisa, ainda faz parte do mundo shinobi. Fique tranquilo. Capítulo 178. O Deus Maligno. No momento em que Saburo deu seu último suspiro, uma runa gravada na parede do quarto de Ebis em Tsunagakure começou a desaparecer. Ebis abriu lentamente os olhos semicerrados e sentou-se ereto, com os punhos cerrados e a expressão tensa. Esta runa fazia parte de um ninjutsu de barreira sensorial com um propósito simples: detectar se o conjurador estava vivo ou morto. Se o conjurador morresse, a runa desapareceria junto com sua vida. Uma gota de suor frio escorreu pela testa de Ebis. A morte de Saburo, o terceiro Kazekage, mergulharia Tsunagakure no caos. Na antiga terra de Han, Kakuzu sentou-se em uma sala mal iluminada com 2 pergaminhos enormes desdobrados à sua frente. Ele colocou as mãos no centro de cada pergaminho e canalizou chakra para eles. Pul, pul. 2 nuvens de fumaça branca irromperam dos pergaminhos, revelando 2 caudas. Uma era amarela com listras pretas e a outra era um apêndice carmesim, semelhante a um polvo. Os restos de chakra grudados nelas representavam Shukaku e Geki. As linhas escuras da técnica do medo do rancor da terra de Kakuzu começaram a se esticar e se romper. 2 de seus parceiros emergiram de suas costas. Com precisão, Kakuzu selou as 2 caudas em cada um deles usando o selo dos 8 trigramas. Assim que o ritual de selamento foi concluído, os 2 parceiros retornaram ao seu corpo. Esticando os membros, o rosto de Kakuzu se contraiu levemente ao sentir o poder volátil das bestas com caudas se agitando dentro dele. Parece que você está ansioso por uma demonstração, murmurou Kakuzu. Sem mais delongas, Kakuzu saiu da sala e caminhou para outra câmara. Empurrou a porta e encontrou Idan esparramado no chão, deleitando-se em algum ritual perverso. No instante em que a porta rangeu, Idan se levantou de um salto, arrancando uma lança de ferro negro do peito. Ei, Kakuzu, seu desgraçado. Você não sabe bater? Rosnou Idan. Eu estava no meio de uma conversa com o Lord Jashin. Você tem ideia do que significa interromper minha conversa com um deus? A irritação de Idan era palpável, mas Kakuzu permaneceu imperturbável. Eu realizei seu desejo. Agora me apresente ao seu suposto deus maligno. A voz de Kakuzu era monótona e autoritária. Embora o poder de Idan fosse útil, Kakuzu precisava confirmar a legitimidade desse deus maligno. Usar cegamente poderes que ele não compreendia completamente não era o estilo de Kakuzu. Que audácia! Você roubou minha chance de matar o terceiro Kazekage e agora quer que eu invoque o Lord Jashin? Continue sonhando, disparou Idan. Kakuzu suspirou, já perdendo a paciência. Você me deve dinheiro. O quê? Os olhos de Idan se arregalaram em confusão. O terceiro Kazekage deveria ter obtido uma alta recompensa no mercado negro. Em vez de vendê-lo, deixei você ir junto para matá-lo. Isso me custou uma fortuna. Ou você me paga ou sabe as consequências. Idan coçou a nuca. A lógica de Kakuzu, embora irritante, era sólida. Ao participar da matança, Idan tecnicamente havia custado a Kakuzu um pagamento lucrativo. Tudo bem, tudo bem. Eu farei isso, resmungou Idan. Ele se deitou dentro do símbolo desenhado com sangue de sua técnica de maldição, controle da morte do sangue possuído. Observe atentamente, Kakuzu. Não desrespeite o Lord Jashin, ou você pagará por isso. Kakuzu cruzou os braços e encostou-se na parede, observando Idan com frieza e indiferença. Ele já havia se preparado para qualquer surpresa. Assim que Idan completou o ritual, Kakuzu entrou no círculo. A atmosfera mudou. O cômodo, antes mal iluminado, ficou mais escuro. Fios de névoa negra começaram a se erguer do corpo de Idan e pairaram no ar como sombras conscientes. Quem é você? Kakuzu perguntou, suas mãos se transformando em escudos de aço. A névoa escura não respondeu. Kakuzu estendeu a mão para agarrá-la, mas suas mãos não encontraram nada além do ar. Nenhum chakra, e nenhuma fonte perceptível, Kakuzu murmurou, estreitando os olhos. Uma lembrança o atingiu, um artigo de pesquisa que vira certa vez em Konoha. Este mundo não se limitava apenas ao chakra. De acordo com os textos antigos, o chakra se originava da fruta do clã Tsutsuki, tornando um poder estrangeiro neste mundo. Seja lá o que fosse essa força obscura, ela não pertencia ao reino do chakra. Neste mundo, as fontes originais de poder deveriam ter sido as técnicas sábias dos 3 grandes solos sagrados, a imortalidade de Idan e as profecias das bruxas. No entanto, uma vez introduzido o chakra, ele pôde ser combinado com várias outras forças, criando o mundo shinobi atual. O fio de energia negra diante deles era algo que exigia um ritual especial para ser invocado, lembrando Kakuzu das maldições registradas em textos antigos. Maldições eram coisas misteriosas. Mesmo Tobirama Senju, conhecido por sua proeza em pesquisa, não conseguiu confirmar sua existência. No entanto, Tobirama nunca tinha visto a imagem completa deste mundo. Talvez a organização que modificou Idan tivesse conseguido invocar algum tipo de maldição, resultando em sua imortalidade. Segundo o conhecimento de Kakuzu, essas maldições podiam conceder poder, mas frequentemente a um custo para o corpo. Por exemplo, se o poder da maldição invadisse o cérebro, poderia causar degeneração mental. Tudo bem, arrume tudo, ordenou Kakuzu. Idan fez uma careta de dor, mas se levantou, resmungando baixinho.
Seu idiota desrespeitoso. Eu juro, se você insultou meu Jashin-sama, Kakuzu não esperou que ele terminasse. Saiu da sala, imerso em pensamentos. Maldições que levassem a uma queda significativa na inteligência eram estritamente proibidas em seu livro. No mundo shinobi, a imortalidade sem a capacidade mental correspondente acabaria levando a ser enterrado vivo. Dito isso, as maldições, em última análise, modificavam o corpo, causando alterações celulares distintas das dos outros. Se fosse possível extrair e purificar a essência desse poder celular sem reter impurezas nocivas, talvez a mente pudesse ser poupada. Tomemos, por exemplo, certos indivíduos que implantaram células de Hashirama, mas não aprenderam nada sobre os ideais de paz e amor de Hashirama. Se tivessem ao menos 1/10 da iluminação de Hashirama, o mundo shinobi seria muito mais pacífico. Capítulo 179. O estranho acontecimento. Sra, muito obrigado. Kakuzu se virou para Sra com um sorriso raro, seu olhar desviando do fluxo constante de água sob o Himyaku. Sra colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha e retribuiu o sorriso. Kakuzu, não precisa ser educado. Temos muitos Himyaku em nosso país. Sinta-se à vontade para pegar o que precisar. E Idan, sirva-se também, acrescentou, olhando para o homem parado ali perto. Com a derrota de Mukade, o reinado de Sra como rainha foi consolidado. Apesar da simples expressão de agradecimento de Kakuzu, Sra sentiu que não era suficiente para expressar sua gratidão. Kakuzu, sempre prático, aceitou a oferta. Ao lado dele, Idan arreganhou os dentes num sorriso e encarou o Himyaku. Qual é o problema? Nada aqui é tão poderoso quanto as bênçãos que meu Deus me dá. Calha a boca, Kakuzu retrucou, estreitando os olhos. É melhor você absorver um pouco do poder daquele Himyaku em vez de depender apenas do seu taijutsu. Continue assim, e eu te enterro vivo aqui mesmo. Embora arrogante e desafiador, Idan conteve a língua diante do tom áspero de Kakuzu. Apesar de sua natureza rebelde, Kakuzu via potencial em Idan. Primeiro, eles haviam compartilhado muitas batalhas no passado. Segundo, Kakuzu estava confiante de que Idan não causaria muitos problemas sob sua supervisão. Resmungando baixinho, Idan absorveu a contragosto a energia do Himyaku. Como era de graça, não havia motivo para recusar. Dias se passaram, e Kakuzu havia absorvido uma porção significativa do Himyaku. Embora aumentasse o fluxo de chakra, o efeito era limitado. Uma vez esgotado, o Himyaku não oferecia mais crescimento. Kakuzu não tinha ilusões. Nenhuma quantidade de poder do Himyaku lhe permitiria desafiar um inimigo empunhando Susanoo. Era um suplemento útil, mas a verdadeira força precisava ser conquistada por seus próprios meios. Na última noite antes da partida bateram à porta de Kakuzu. Quando ele abriu, Sra estava do lado de fora. O luar realçava suas bochechas coradas, e suas roupas leves pouco faziam para bloquear o frio da noite. Kakuzu não disse nada, afastando-se para deixá-la entrar. Kakuzu, começou Sra, se não fosse por você, meu povo teria caído sob o domínio daquele tirano, Anrokuzan. Você salvou a todos nós. De fora, a força de Kakuzu fazia parecer que lidar com Anrokuzan era uma questão trivial. Mas para Sra, tinha sido uma batalha quase impossível. Para ela, Kakuzu era nada menos que um salvador. Kakuzu se levantou, encontrando o olhar dela. Ele gentilmente levantou o queixo dela com um dedo. E como você planeja me agradecer? O rosto de Sra ficou ainda mais vermelho diante do movimento ousado de Kakuzu. Sem dizer mais nada, Kakuzu a carregou nos braços como uma princesa. Com o estalar de dedos, as luzes do quarto se apagaram. Na manhã seguinte, Kakuzu ajeitou o cobertor sobre Sra em silêncio e saiu do quarto sem fazer barulho. Ele não fazia parte deste mundo e não podia ficar ali. No ponto de encontro, Idan já estava lá, sentado de pernas cruzadas e com uma expressão impaciente. Kakuzu, por que você demorou tanto? Passei a noite toda em comunhão com o Lord Jashin, e nem isso demorou tanto. Calha a boca. A menos que queira ficar preso aqui para sempre. Fique de boca fechada. O olhar de Kakuzu se voltou para o céu. Deixar Horan era simples, afinal, era apenas mais um espaço-tempo alternativo. Usar ninjutsu de espaço-tempo era a chave. Assim como o pirralho loiro do filme, dominar a técnica do deus voador do trovão permitiria uma saída rápida. Embora Kakuzu não a dominasse completamente, ele possuía outro jutsu de espaço-tempo, o Edo Tensei. Embora sua função principal fosse invocar os mortos em seu auge, também demonstrava uma profunda compreensão do espaço e do tempo. Kakuzu teceu os selos, tigre, cobra, cão, dragão. Embora os sinais de mão representassem o Edo Tensei, ele não ativou o jutsu. Em vez disso, sintonizou-se com o fluxo espacial e temporal. Assim que ele acertou o ponto certo no tempo e no espaço, uma luz brilhante envolveu Kakuzu e Idan. Momentos depois, eles estavam lá fora novamente. Eles se encontraram no meio dos desertos infinitos do País do Vento, com ruínas antigas atrás deles. Finalmente saímos. Faz muito tempo que não provo sangue fresco. Hora de ir caçar, declarou Idan, espreguiçando-se antes de examinar a área em busca de possíveis vítimas. Apesar da desolação, a sorte de Idan se manteve. Uma figura solitária de cabelos ruivos se aproximava à distância. Ei, uma pirralha ruiva? Parece que hoje é meu dia de sorte. Idan pegou sua foice, pronto para matar, mas Kakuzu o bloqueou com mão firme. Ei, qual é a grande ideia? Idan franziu a testa. Kakuzu não respondeu. Seu olhar estava fixo na figura que se aproximava. O menino tinha cabelos ruivos e um rosto jovem, aparentando ter cerca de 14 ou 15 anos. Ei garoto, que horas são? Perguntou Kakuzu. O garoto olhou para os dois, notando a presença de Kakuzu e Idan. Rapidamente percebeu que eram ninjas, e claramente não eram de Sunagakure. O intenso chakra que emanava de ambos deixava claro que não eram shinobi quaisquer. Eram formidáveis.
Suas mãos se moveram levemente atrás das costas, mas ele não fez nenhum movimento repentino ou ameaçador. Em vez disso, respondeu calmamente. É 15 de março, ano 38 do novo calendário. Idan ainda parecia confuso, mas as sobrancelhas de Kakuzu se franziram. Ele estava lá dentro havia apenas 7 dias, mas quando saiu, 7 meses haviam se passado. Parecia que a distorção do espaço-tempo não era apenas uma questão trivial. Kakuzu acenou com a cabeça para o garoto em agradecimento. Então, sem aviso, reforçou a mão esquerda 30 vezes e a cravou nas ruínas antigas atrás de si. Seguiu-se um estrondo ensurdecedor, com pedras desabando e caindo, soterrando toda a estrutura em escombros. O antigo reino de Horan agora permaneceria em silêncio, imperturbável por qualquer pessoa. Com isso, Kakuzu e Idan se viraram e partiram sem dizer mais nada. O garoto permaneceu parado no mesmo lugar, observando silenciosamente as figuras que se afastavam. Assim que se foram, ele voltou a olhar para as ruínas. Entrando nos escombros, parou em frente a uma pilha de pedras. Levantando cuidadosamente uma grande laje, revelou um cadáver enterrado sob ela. O menino arrastou o corpo para fora. Quando o rosto inteiro do falecido foi revelado, não havia o menor sinal de emoção nos olhos do menino. Ah, é o terceiro Kazekage. Eu não esperava te encontrar assim. O corpo de Kakuzu começara a responder ao poder magnética de Saburo, e este despertava lentamente dentro dele. Para equilibrar a natureza sanguinária de Idan, Kakuzu jogou o cadáver do terceiro Kazekage para Idan se livrar dele. No entanto, Idan não conseguiu lidar com ele adequadamente. Quando saíram da outra dimensão, tudo que não pertencia a Horan foi expelido junto com eles. Foi por isso que o cadáver do Kazekage apareceu ali. O menino não disse mais nada, tomando posse silenciosamente do cadáver. Em outro lugar, Sra acordou em uma cama dentro de Horan. Ela abriu os olhos e olhou na direção que Kakuzu havia deixado. Sem dizer uma palavra, ela se levantou, se vestiu e retornou ao seu reino para retomar seu papel de rainha. 10 meses depois, Sra deu à luz uma menina. Capítulo 180. Frustração do Zetsu Negro, principais eventos em Konoha. Na Terra dos Dragões, dentro de um laboratório mal iluminado, vocês, seus desgraçados, me trouxeram aqui para isso? Isso é humilhante. Se o Lord Jashin me visse nesse estado, ficaria furioso. Ei, Kakuzu, você poderia pelo menos dizer alguma coisa. Idan estava preso à mesa experimental há 7 dias e 7 noites. Seu corpo estava conectado a múltiplos fios elétricos e fios de rancor e medo da Terra, enviando choques constantes por seu sistema nervoso. Os dispositivos de transmissão enviavam seus sinais neuronais para o computador adjacente. Iruko, a cientista responsável, não dormia há uma semana inteira. Seus olhos vermelhos não eram de exaustão, mas de pura excitação. Quanto mais Idan gritava, mais animado ele ficava. Finalmente! Está feito! O grito triunfante de Iruko ecoou pelo laboratório. Kakuzu, calmamente tomando chá ali perto, pousou a xícara e se levantou com uma postura serena. Ele sabia que era hora de avaliar os resultados. Como está? Iruko entregou ansiosamente um relatório recém-impresso do computador. Senhor Kakuzu, os resultados são claros. As células desse cara possuem um mecanismo de autorreparação. Não importa o quão danificadas as células estejam, elas se regeneram sob uma certa força. Em outras palavras, continuou Iruko com crescente entusiasmo, podemos considerar essa habilidade regenerativa semelhante ao ninjutsu médico. Ela restaura células destruídas ao seu estado original, essencialmente garantindo a imortalidade. A excitação de Iruko aumentava enquanto ele falava. Essas células eram tão milagrosas quanto as de Hashirama, que ele havia pesquisado anteriormente. As células de Hashirama eram versáteis, capazes tanto de regeneração quanto de ataque. As células de Idan, no entanto, especializavam-se exclusivamente em autorreparação. Não importava a gravidade do dano, elas sempre se restauravam. Este é o segredo por trás da imortalidade de Idan, concluiu Iruko. O olhar de Kakuzu se aguçou. Imortalidade? Essas células podem ser produzidas em massa? Comecei a desenvolvê-los a partir de células embrionárias. Se tudo correr bem, será possível, respondeu Iruko, embora houvesse um toque de incerteza em sua voz. Kakuzu coçou o queixo pensativamente. E se as células perderem a vitalidade após serem separadas de Idan? Ou pior, e se elas se recusarem a se integrar a outros hospedeiros? Isso. Iruko hesitou, incapaz de responder imediatamente. Kakuzu sorriu e deu um tapinha no ombro de Iruko. Sem problemas. Ainda temos as células de Hashirama para suprimi-los. É isso. Os olhos de Iruko brilharam com a compreensão, seu punho direito atingindo a palma da mão esquerda. Imerso em seus experimentos, ele quase se esquecera dos fundamentos que Kakuzu lhe ensinara. Neste mundo, não havia nada que as células de Hashirama não pudessem superar. Se as células de Idan não cooperassem, eles poderiam simplesmente usar as células de Hashirama para forçar a submissão. A ideia de injetar energia vital nas células de Idan excitava Iruko imensamente. Ele estava confiante de que elas poderiam ser reivindicadas e controladas. Iruko e Kakuzu trocaram um olhar cúmplice e caíram na gargalhada, algo que só 2 cientistas loucos conseguiriam entender. Enquanto isso, Idan, ainda amarrado à mesa experimental, sentiu medo pela primeira vez na vida. Depois de extrair algumas células de Idan para mais experimentos, Kakuzu desativou os fios do medo do rancor da Terra e o libertou da mesa. Kakuzu, é melhor você me compensar por isso. Preciso matar alguém, ou estarei desonrando o Lord Jashin. Kakuzu acenou com desdém. Não me incomode com suas bobagens. E lembre-se, não mire em ninguém da Terra dos Dragões. Entendeu? Resmungou Idan enquanto se vestia e pegava sua foice vermelha. Quando estava prestes a sair, raízes negras emergiram repentinamente do chão sob seus pés. Uma figura sombria se materializou diante dele.
Zetsu negro? Ida instintivamente pulou para trás, brandindo sua foice em direção ao intruso sombrio. A lâmina cortou o corpo de Zetsu negro, mas nenhuma gota de sangue foi derramada. Em vez disso, sua forma negra e viscosa simplesmente começou a se regenerar, restaurando-se à sua forma original. Kakuzu observou a cena com o canto do olho e suspirou internamente. Que pena! Teria sido conveniente se alguém deste mundo pudesse derrotar o Zetsu negro. Infelizmente, essa massa escura de origem desconhecida nem sequer era humana. E Kakuzu, seus subordinados são tão rudes como sempre, disse Zetsu negro com um toque de desgosto. Fale o que pensa ou calhe a boca, respondeu Kakuzu friamente. Ele não tinha paciência para Zetsu negro, a quem considerava pouco mais que um mero instrumento. A indiferença de Kakuzu não era novidade, mas o olhar de Zetsu negro tinha um brilho peculiar dessa vez. Parece que seu experimento está quase completo, comentou Zetsu negro. Parece que sim. O que, não está feliz por mim? O sorriso de Kakuzu era zombeteiro. Durante o último encontro, Kakuzu notou um traço de frustração nos olhos de Zetsu negro ao ver Idan. Não fazia sentido no início, mas agora Kakuzu entendia. Todo o plano do Zetsu negro girava em torno do sistema de chakra criado por sua mãe. O poder de Idan, no entanto, estava completamente fora desse sistema, tornando-o uma ameaça em potencial. Como o sábio dos 6 caminhos havia derrotado Kaguya naquela época, o Rinnegan e o Susanoo por si só não teriam sido suficientes. Deve ter sido o uso das técnicas únicas dos sábios deste mundo. Enquanto isso, Kakuzu já havia começado a pesquisar o corpo imortal de Idan. Se Kakuzu tivesse sucesso, isso apenas introduziria mais um elemento instável à equação. Zetsu negro suspirou internamente. Como esperado, os cientistas deste mundo não eram tão fáceis de controlar. Por que tão quieto? Não me trouxeram nenhuma notícia sobre o Uchiha Madara desta vez? Perguntou Kakuzu com um tom inexpressivo. Zetsu negro permaneceu em silêncio por alguns segundos. Quando finalmente levantou a cabeça novamente, seu rosto sombrio e inexpressivo não demonstrava qualquer mudança. Ei, tenho certeza de que você já adivinhou bastante sobre a situação de Madara, Kakuzu. Não vou te entediar com detalhes desnecessários. Quando chegar a hora você o conhecerá. Com isso, o corpo do Zetsu negro afundou lentamente no chão, desaparecendo sem deixar vestígios. Kakuzu não se deteve nas ambíguas palavras de despedida. A visita do Zetsu negro foi apenas uma pequena interrupção. Kakuzu retornou aos seus experimentos, desfrutando da paz e do luxo da vida na Terra dos Dragões. Mas essa paz foi quebrada um dia pela chegada de um visitante inesperado. Eizei Hokuno conduziu um homem alto e de cabelos brancos ao palácio de Kakuzu. Ei! Estou só de passagem pela Terra dos Dragões, esperando reunir material para o meu texto. Não precisa de uma recepção tão grandiosa, me deixem ir com calma, tá? Ha. A voz estrondosa do homem corpulento era despreocupada e ousada, mas Eizei Hokuno não estava disposto a baixar a guarda. Este homem tinha uma poderosa presença de chakra e um comportamento estranho e imprevisível. Mais importante ainda, ele era um dos 3 lendários Jiraiya. As circunstâncias da captura de Jiraiya foram, na verdade, bastante ridículas. Ele havia sido flagrado espiando o banheiro feminino e foi denunciado à patrulha local por uma lavadeira. Eizei Hokuno encontrou Jiraiya e o levou ao palácio sem maiores incidentes. Eles pararam logo diante do trono de Kakuzu, e Eizei Hokuno anunciou: Senhor Kakuzu, eu trouxe Jiraiya. Pode ir. Kakuzu assentiu, dispensando-o com um aceno. Agora, apenas Kakuzu, Jiraiya e o secretário particular de Kakuzu, Ni, permaneceram no vasto palácio. O tempo passou, mas Jiraiya ainda era o mesmo homem impetuoso de que Kakuzu se lembrava. O garoto outrora jovem havia se tornado um adulto robusto. Haha! Quanto tempo, Kakuzu-san! Jiraiya o cumprimentou com entusiasmo. Kakuzu respondeu com um pequeno sorriso, mas deixou claro que os negócios vinham em primeiro lugar. Ele não era como Hiruzen Sarutobi, que deixava seus alunos quebrarem as regras. Kakuzu estendeu a mão. Pague a multa. 10 milhões. Senão você não vai embora. O quê? Jiraiya congelou estupefato. Kakuzu-san, vamos lá. Eu só estava reunindo o material de pesquisa necessário. Que lei diz que eu tenho que pagar 10 milhões por isso? Os olhos de Kakuzu se estreitaram levemente diante da tentativa de Jiraiya de argumentar. Lei? Na Terra dos Dragões, a minha lei é a única lei. E então, pequeno Jiraiya, tem mais alguma coisa a dizer? Diante da autoridade férrea de Kakuzu, Jiraiya se transformou em pedra. Apesar de sua fama como um autor renomado no mundo shinobi, ele estava perpetuamente falido. Ele tinha que pagar dívidas regularmente para uma certa mulher, e 10 milhões não era uma quantia pequena. Se pagasse, não lhe sobraria nada para o café da manhã com uma certa princesa. Acenando freneticamente com as mãos, Jiraiya quebrou a cabeça em busca de uma saída. Kakuzu-san, isso envolve assuntos confidenciais da Vila da Folha. Vou precisar da sua ajuda desta vez. Alguns dias depois, em Konogakakure, a outrora reverenciada residência do clã Ataki permanecia silenciosa e fechada. Flores murchas ao redor da entrada pareciam refletir o lento declínio desta antiga família. Transeuntes sussurravam comentários cruéis e, em alguns casos, cuspiam no portão. Lá dentro, Ataki Sakuma ajoelhou-se no chão. Ele olhou para frente por um longo tempo antes de desviar o olhar e se virar para Kakashi, seu filho. Ele acariciou delicadamente os cabelos brancos e macios de Kakashi. Kakashi, traga-me o manual da espada do nosso clã. Pai? Kakashi, de 8 anos, não entendia por que seu pai queria um manual agora, mas seus instintos lhe diziam que algo estava errado. Ataki Sakuma deu um pequeno sorriso cansado e não disse nada. Kakashi só pôde assentir e ir para outra sala para procurar. Assim que Kakashi se foi, Sakuma expirou e sacou uma adaga imaculada. A superfície polida da lâmina refletia seu sorriso amargo. Ele ergueu a adaga, preparando-se para cravá-la em seu abdômen. Covarde! A palavra cortou o ar como uma lâmina. Quem está aí?
Sakumo imediatamente retomou o controle sobre a adaga e se levantou, examinando a sala com olhos cautelosos. Finalmente sentiu uma presença no telhado. Sem pensar duas vezes, Sakumo saltou e congelou quando viu Kakuzu. Kakuzu ficou de costas para Sakumo, acenando com a mão em sinal de desdém. Não se preocupe comigo. Concentre-se apenas nos seus próprios assuntos e acabe com essa vida pecaminosa e patética. Kakuzu-sama Ataque Sakumo começou, mas Kakuzu estava claramente ficando sem paciência. Não me diga que eu já te liderei, Kakuzu interrompeu friamente. Escolher a morte para evitar os contratempos da vida. Você já perdeu o seu direito de viver. Se não me engano, a mãe de Kakashi faleceu de doença há alguns anos, não foi? Você deixou seu filho para trás, lutando sozinho neste mundo. Sua vida ficará gravada na história do mundo ninja como uma vergonha. Vá em frente, seu tolo que não entende o valor da vida. As palavras duras de Kakuzu atingiram-no como golpes de martelo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sakumo, seus joelhos cedendo enquanto ele desabava no chão. Durante dias, ninguém ouvirá suas explicações. Tudo que ele enfrentará eram xingamentos e acusações intermináveis. Medo e inquietação o dominavam de uma forma que ele nunca havia sentido antes. Agora, naquele momento crítico de sua vida, ele estava prestes a tomar a decisão mais irracional possível. Kakuzu-sama, o que devo fazer agora? Sakumo perguntou entre soluços sufocados com as mãos apoiadas no chão. Kakuzu virou-se lentamente, contemplando a lamentável visão de Sakumo. Talvez Sakumo tivesse cometido um erro grave naquela missão recente. Mas e daí? Será que sua glória passada e suas inúmeras contribuições para Konoha seriam tão facilmente descartadas? A tempestade de raiva pública era inegável. No entanto, como principal shinobi de Konoha, no País do Fogo, dizer uma única palavra de justiça naquele momento poderia ter mudado todo o resultado. Claro, Kakuzu não disse nada disso. Os tempos exigiam um pensamento adequado à época. Em vez disso, ele deixou Sakumo com um último conselho. Lembre-se, não importa como você perdeu, é assim que você vai ganhar de volta. 3 dias depois, Kakuzu e Ataque Sakumo, agora vestidos com equipamentos de batalha completos, saíram de Konoha sem informar ninguém. Kakuzu-sama, isso realmente resolverá tudo? Sakumo perguntou, olhando nervosamente para seu companheiro. Kakuzu lançou-lhe um olhar de soslaio. A essa altura, Sakumo já havia recontado todo o incidente várias vezes. A equipe de Sakumo havia sido enviada em uma missão. Não só falharam, como também desencadearam uma enorme crise diplomática. Um dos companheiros de Sakumo, já gravemente ferido, sabia que não sobreviveria e implorou a Sakumo que o matasse. Mas Sakumo não conseguiu se obrigar a fazê-lo e tentou salvá-lo. No entanto, um desastre aconteceu durante a retirada. Eles foram avistados. Seus perseguidores incluíam não apenas shinobi do País da Água, mas também do País do Relâmpago. O incidente já havia desencadeado uma crise diplomática envolvendo duas grandes nações. Um passe em falso e uma terceira grande guerra ninja poderia eclodir, com Konoha no meio. Konoha estava agora completamente na defensiva. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.